Amém. Nós queremos dar um bom dia a todos os nossos ouvintes, amigos da Palavra de Deus. Amém. Para nós é um motivo de alegria nós estamos aqui nesta manhã de segunda-feira, dia 18 de agosto de 2014. São 6 e pouco da manhã. E antes de nós começarmos nossas atividades, a gente grava este vídeo para colocarmos nas nossas páginas, para falarmos de um Deus que tudo pode, que tudo sabe e que tudo vê. Amém. Nós louvamos este Deus. Nós glorificamos este Deus porque Ele é um Deus maravilhoso. É o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, em cuja presença nós, os mortais da terra, nos encontramos. Amém. E damos para Ele todo louvor, toda honra, toda glória, porque Ele merece. No Salmo 29, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que agradou o coração de Deus. Veja, o coração é o lugar onde tudo tudo acontece, é no coração da pessoa. Tudo acontece no coração, é o centro aonde acontece tudo. Por isso que Jesus disse, de tudo que tu tens, tu guarda o teu coração, porque deles procede as saídas para a vida e para a morte. Não é só para a vida, não, também para a morte. Jesus falou uma certa vez, pregando na sua vida aqui na terra, quando ele ministrava, ele pregava, ele ensinava, ele era mestre, ele é porque ele é eterno. Ele só deixou este mundo, ele foi embora lá para o paraíso dele, para o novo mundo, em que nós só vamos ter acesso após a nossa morte. Amém? Nós os que cremos, nós os que depositamos confiança no Filho de Deus. Nem todo mundo vai entrar no reino de Deus, não. Deus deseja que o mundo, os habitantes dessa geração, de todas as gerações, foi para isso que ele deixou o seu trono de glória, foi para isso que ele deixou o paraíso e veio neste mundo para dizer para o mundo, para as pessoas que moram no mundo, que tem uma chance de você morar com Deus, ter a vida eterna. Só resta crer em Jesus Cristo, seguir as orientações de Jesus, seguir o conselho divino, porque a Bíblia diz que Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Criador deste universo, o Criador, o Sustentador, o grande Onipotente, Ele deseja, sim, que as pessoas alcancem a vida eterna. É o desejo do coração de Deus. Jesus diz que o que nos contamina não é o que entra pela nossa boca, não é o que contamina o homem, não é o que... mas sim o que sai da nossa boca, porque Jesus falou que o que sai da nossa boca sai do coração, que são os furtos, adultérios, homicídio, a mentira. Isso sim nos contamina, porque sai lá do coração. Amém. E é por esse motivo, por essa razão, que nós devemos pedir de Jesus que Ele venha habitar no nosso coração, que Ele venha nos ajudar, que Ele venha nos auxiliar, que Ele venha... por isso que nós devemos colocar os seus conselhos, a sua palavra. Eu guardei a palavra de Deus no meu coração. Para quê? Para não pecar contra Deus. Amém? Então nós devemos guardar o quê? O nosso coração. Guardar de quê? Das contaminações, das corrupções, do engano. Do engano. O que é engano? O engano é você não acreditar em Deus. Isso é um engano. O engano surge lá no Jardim do Éden, quando a Bíblia diz que Deus criou a Eva e ali foi testada, ela foi provada, passou pelo teste da fidelidade, digamos assim.
Porque antes da Eva ser testada, muito antes da Eva ser provada, ela já sabia muito bem o que ela devia ou não deveria fazer. Deus já tinha deixado avisado para ambos, tanto ele como ela, que eles não deveriam fazer isso e nem aquilo. Orientados por quem? Nada mais, nada menos pelo Criador e Sustentador, Deus, o Todo-Poderoso. É por isso que ela não teve desculpa. E Adão também não teve desculpa do pecado que eles cometeram diante de Deus, que foi o que é? É desobedecer às ordens de Deus. Deus diz para ele: vocês estão vendo aquela árvore que está ali no meio do jardim? Vocês só têm a função de olhar para ela. O trabalho de vocês podem olhar para ela, mas vocês não podem apanhar o fruto e comer, porque ela é uma árvore que produz o fruto do conhecimento do bem e do mal. No dia que vocês dela comer, vocês morrerão. Ali surge a ordenança de Deus. Deus falou que eles poderiam comer de todas as frutas das árvores que estavam no jardim, degustar, se alimentar, etc, etc, etc. Mas daquela árvore que Deus tinha plantado, tinha uma outra árvore, que era a árvore que produzia também a vida eterna, que foi tirada e está no céu agora. Tinha duas árvores ali, tinha uma árvore que produzia o conhecimento do bem e do mal e tinha uma árvore que produzia a vida eterna. Então, eles desobedeceram, veio a serpente numa figura de, eu creio que a serpente não veio numa figura de serpente, eu creio, ele se transformou num ser humano, porque nós sabemos que o diabo ele se transforma em seres humanos. Eu creio, a Bíblia não fala isso, mas a gente faz os nossos cálculos, a gente cogita. A Bíblia não diz, o diabo se transformou num homem, não. Pode até ter sido que pode até a serpente ter falado mesmo ali, uma cobra horrível, etc. Não, pode não. A Bíblia fala que foi a serpente que enganou. Só que aí Deus fala também, Deus chama homens de raças de víboras. Numa certa vez, foi João Batista, o próprio Jesus, não me lembro, estava ministrando para os fariseus e saduceus, e Jesus era muito perseguido pelos tais. Jesus não foi morto pelos ímpios, pelos incrédulos. Jesus foi crucificado por pessoas que andavam com a lei de Moisés e não aceitavam a doutrina de Jesus. Tá? Foi pelos fariseus, eles sentavam na cadeira de Moisés. Eles sentavam na cadeira de Moisés, eles mandavam o povo fazer tudo o que Moisés fazia, mas eles, porém, não faziam, eles eram hipócritas. Por isso que Jesus chamava os tais de hipócrita, porque eles fingiam uma santidade, eles interpretavam, eles enganavam o povo que eles eram santos, que eles eram irrepreensíveis, que eles eram pessoas de Deus. No entanto, Jesus veio e disse, não, você é um pecador, você precisa se arrepender. Aí ele se assusta, o quê? Esse homem vem dizer que eu sou isso, eu sou aquilo? Que ele é o santo, que ele é o justo? O que é isso? E isso foi de confronto com o que eles pregavam, porque eles até então se achavam, se mostravam para aquela geração, que eles eram pessoas acima, digamos assim, do bem e do mal. Eles eram pessoas que o povo confiava, enfim, eles eram que passavam os mandamentos da lei de Moisés. Mas, no entanto, Jesus veio e disse, não, vocês são hipócritas, vocês pregam uma coisa e ensinam uma coisa, mas não vivem, vocês estão cheios de pecados. E ali Jesus confrontou eles e eles ficaram com raiva de Jesus, ficaram com ódio de Jesus, porque disse, não, quem é esse homem que chega do nada aí, diz que é o profeta, diz que é o filho de Deus, e ainda vem dizer que vamos todo mundo para o inferno. E nós que temos uma reputação diante da sociedade, ele vai acabar com a nossa reputação. Ele vai acabar com o nosso prestígio, etc, etc, etc. E aí começou a perseguição. Eles não aceitavam, eles não concordavam, eles enganavam, eles eram enganados e já enganavam o povo.
E aí só Jesus mesmo que foi lá digamos assim, na raiz do problema, porque Jesus ninguém engana. Jesus é o santo de Israel, é o justo, ele não tem pecado. E foi por causa disso que começou todas as perseguições. Então Jesus chamou certos, foi Jesus ou João Batista, raças de víboras, porque os filhos do demônio, eles são vistos por Deus como víboras. Como, o que é a víbora? A víbora, a gente quando vê uma serpente, ela é sagaz, ela é astuta, ela foge, ela dá o bote, enfim, ela tem certas habilidades, ela tem certas qualidades, ela pega o homem de surpresa, enfim. Então, aquela maneira de eles se comportarem, enfim, aí o João Batista falou, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então, eu quero dizer com isso, é que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Devemos nos converter diante de Jesus Cristo, devemos temê-lo, porque a ele ninguém engana. Não adianta nós pensarmos que nós podemos enganar a Jesus, porque a Jesus ninguém engana. Amém? E o Salmo 29 diz, dai ao Senhor, ao Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. Amém. O Deus da glória, ele troveja. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor cheia de majestade. Diz a Bíblia, não é eu, que a voz do Senhor quebra os cedros. Assim o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion como um novo unicórnio. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz partir as servas e desnuda as brenhas, e no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o povo com paz. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor abençoará quem? O seu povo. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele tem um povo aqui na terra. Ele tem a sua igreja. Ele falou para o apóstolo Pedro, Pedro, tu está vendo essas pedras aqui? Sobre estas pedras eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Palavras de Jesus. E para o apóstolo Pedro, Deus deu as chaves do reino de Deus. O apóstolo Pedro foi escolhido por Deus, o Pai de Jesus, para continuar a obra que Jesus fez na terra. Deus deu para ele as chaves do reino de Deus. Tudo que o apóstolo Pedro ligava no céu, ligava na terra, era ligado. Tudo que ele ligava na terra era ligado no céu. E tudo que ele desligava na terra era desligado automaticamente no céu. A autoridade deste homem diante de Deus. Amém. Apóstolo Pedro. Foi o próprio Deus que deu essa autoridade para ele. Amém. Jesus intercedeu por ele. Jesus intercede por nós. E ele ele amava Jesus, ele ama Jesus, ele cuidou do rebanho de Jesus
quando Jesus foi embora para o céu. Ele ficou na terra cuidando do rebanho de Jesus. Todo aquele que ama Jesus de verdade, todo aquele que ama Jesus de verdade, ele cuida do rebanho de Jesus, ele cuida das ovelhas, cuidar de quê? Das falsas doutrinas, ele cuida das falsas heresias, ele cuida dos demônios, ele não deixa que os predadores, os demônios, os anjos de Satanás, ele orienta, ele cuida, ele não deixa que os falsos profetas penetrem e tragam heresias, tragam falsos ensinamentos, enfim, ele cuida, ele zela para transmitir a palavra de Deus como ela é ao povo de Deus, às ovelhas de Deus, aos ensinamentos de Jesus, como se fosse na frente do próprio Jesus, porque na verdade Jesus está vendo todas as nossas ações. Não vamos pensar que Jesus não vê, que Jesus não sabe, porque isso é um engano. Porque diz a Bíblia, e não é eu, que Jesus, ele vê tudo, ele é onipotente, ele é onisciente. Embora nós, ai meu Deus, eu estou sozinha, ai meu Deus, eu estou me sentindo assim, assado. Negativo, não é o que nós sentimos, mas é o que nós cremos. Amém? Cremos que Jesus está aqui. Cremos que Jesus vela pela sua palavra e que no dia do juízo final, Jesus vai prestar conta com cada um de nós, segundo as nossas ações, segundo as nossas obras, segundo a nossa fé. Por este motivo, por essa razão, nós estamos aqui falando deste Deus, falando desta palavra para toda a eternidade. Amém? Você que ouve a palavra de Deus, concorde comigo dizendo o amém de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre.